Olá, alunos dos sétimos anos A, B e C. Essa videoaula é referente à semana do dia 10 ao dia 14 de agosto. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a história das máquinas e dos combustíveis. Hoje em dia fica difícil imaginar a nossa vida sem as máquinas de uma maneira em geral. Já imaginou, por exemplo, ter que lavar a mão? As roupas como no tempo da vovó? Ufa, ainda bem que inventaram a máquina de lavar roupas, não é mesmo? Diversas máquinas fazem parte do nosso cotidiano, mesmo que não percebamos. Tem a máquina de moer café que lá na fábrica pega a fruta, torra e a transforma em pó. A máquina de costura, onde nossas roupas e calçados foram feitos. As máquinas que embalam leite. Enfim, a maioria dos produtos que usamos ou consumimos passou por algum tipo de máquina para chegar até nós. Até mesmo os produtos naturais, como arroz ou uma maçã, em algum momento de sua produção utilizou uma máquina, seja para arar a terra, regar as plantações, embalar os produtos ou para transportar a produção do campo até a cidade. Mas afinal, o que é uma máquina? Será que uma máquina necessariamente é uma coisa muito grande, como um trator? Será que uma enxada é considerada uma máquina? De acordo com o dicionário Michaelis, nós temos aqui 6 definições para o que é máquina. 1. Aparelho destinado a produzir, dirigir ou transformar uma forma de energia em outra, ou aproveitar essa mesma energia para a produção de determinado efeito. 2. Qualquer equipamento empregado com fim específico e cuja ação mecânica é capaz de substituir o trabalho humano. Aqui, quando a gente fala em ação mecânica, a gente está falando em ação que produza movimento. 3. Conjunto de peças que determinam o funcionamento de um mecanismo ou engenho. 4. Qualquer instrumento ou ferramenta que se emprega na indústria para a fabricação de um produto. 5. Aparelho elétrico usado nos afazeres domésticos, instrumento, utensílio. 6. Equipamento mecânico, elétrico, eletrônico ou digital operado pelo ser humano. Definição de combustível, também segundo o dicionário Michaelis. Combustível é aquilo que incendeia, que tem propriedade de se destruir pela combustão. Qualquer substância ou material utilizado para produzir combustão. Enfim, o que é combustão? É o ato ou efeito de queimar, de combustar. Também o estado de um sólido, líquido ou gás que se consome pelo fogo. Então, quando a gente fala em combustível, a gente pode lembrar, por exemplo, da parafina, que é utilizada para fazer a vela, né? A vela vai se consumindo durante a combustão, certo? História dos combustíveis. A maioria das máquinas necessita de algum tipo de combustível para fazê-las funcionar. Ao longo da história, a relação do homem com a natureza foi responsável por uma série de transformações significativas. A busca por condições de vida mais confortáveis acabou trilhando o desenvolvimento dos vários combustíveis que marcam a história humana. Ou seja, o ser humano ele vai precisando ter controle sobre a temperatura para ter mais conforto. Então ele vai desenvolvendo revestimentos, ele vai desenvolvendo aparelhos que através da queima de algum combustível, da utilização de alguma energia, vai controlando essas condições ambientais. Então, quanto mais o ser humano procura conforto, mais ele vai desenvolvendo tecnologias para que isso aconteça. Nesse percurso, podemos destacar a mais recente preocupação dos cientistas e dos estudiosos é desenvolver fontes de energia com impacto ambiental reduzido ou nulo, ou seja, que não poluam ou destruam a natureza. Na pré-história, destaca-se o uso da madeira. A madeira ela era então o combustível que ia sofrer a combustão, que ia pegar fogo. Era utilizado para afastar as temperaturas extremas no inverno, né?
ou seja, produzia-se o fogo para obter calor. E quando se produzia o fogo aí através da queima da madeira, a luz do fogo também era servida como segurança, servia de segurança, porque ela afugentava os animais que tinham medo aí daquela luz. E também foi utilizado para incrementar o preparo dos alimentos que começavam então a ser cozidos. A madeira é muito poluente, mas ela ainda é utilizada largamente em países menos industrializados. Entre os séculos 18 e 19, durante a Revolução Industrial, com a invenção dos motores movidos a vapor, o desenvolvimento de novas tecnologias e a produção em larga escala, o destaque foi o carvão mineral, que é um combustível fóssil e altamente poluente. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não confundir carvão mineral com carvão vegetal. Carvão vegetal é aquele que a gente compra para poder fazer o churrasco na nossa casa. Como o nome diz, ele é vegetal. Como é que ele é produzido? Cortam-se árvores, produz-se então a queima em fornos de pedaços daquela madeira até que ela se reduza àquele estágio de carvão. Esse carvão vegetal, a gente costuma dizer que ele é renovável. Por quê? Porque você vai plantando árvores e você vai então tendo uma nova remessa de carvão vegetal para sua utilização. Já o carvão mineral não. Como é que ele é o processo para a produção dele? Ele é um combustível fóssil. Ele também passou pelo mesmo processo de produção que o petróleo, onde ele vai ficar, é o resultado de matéria orgânica que ficou enterrada ali por milhões de anos. E essa matéria orgânica, então, deu origem a esse carvão mineral, ou seja, utilizou as reservas de carvão mineral que tem, não tem mais, porque o processo para produzir o carvão mineral ia levar aí milhões de anos. Início do século XX. A popularização dos automóveis ampliou a demanda por combustíveis de alto desempenho. Destaca-se a obtenção e o uso da gasolina a partir do petróleo, que é um combustível fóssil, que até então era usado somente para a obtenção do querosene. Então, o petróleo, a gasolina que vem do petróleo, também é combustível fóssil. A partir da Segunda Guerra Mundial, o petróleo também começou a ser utilizado para a obtenção do óleo diesel. Década de 1940, o desenvolvimento da física possibilitou que a energia nuclear fosse explorada por conta do potencial de produção energética. Com energia nuclear, você tem um recinto, uma usina muito pequena com relação à usina hidrelétrica, que demanda uma quantia de metros muito maior. Se você for comparar a energia nuclear, então, ela utiliza muito menos recursos para produzir muito mais energia. Porém, a manutenção desse tipo de unidade energética envolve um rigoroso controle e qualquer acidente pode promover um impacto de sérias proporções que pode durar décadas até centenas de anos a esse prejuízo na natureza. Década de 1970. Duas crises do petróleo no mundo, crise de abastecimento, dispararam a busca por novas fontes de energia, incluindo o Brasil. Por meio da fermentação da sacarose, a sacarose é um açúcar de fruta, o álcool anidro passou a ser empregado em veículos e oferecia índices menores de emissão de gases poluentes. Obtido pela cana-de-açúcar, esse tipo de combustível teve grande demanda até a década de 1980. Atualmente, a sua presença no mercado internacional ganhou um novo impulso com o desenvolvimento dos veículos bicombustíveis. Todas as vezes que a gente fala assim em alta tecnologia, pode ser que aconteça de vir à nossa mente Japão, China, Estados Unidos, que a gente tem o hábito de valorizar muito a tecnologia de fora do nosso país. Só que um grande passo aí em termos de história da humanidade com relação aos combustíveis que não poluem foi dado no Brasil. Além de ter sido dado no Brasil, foi dado aqui na nossa cidade, em São José dos Campos. Isso mesmo, o motor a álcool foi desenvolvido aqui em São José dos Campos, mais precisamente ali no DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeronáutica, por um engenheiro chamado Urbano Ernesto Stamp. É um brasileiro, é um gaúcho, e esse primeiro motor a álcool
foi desenvolvido aqui. Aí nessa foto nós temos a imagem, né, da equipe que foi responsável, e aí em azul nós temos aí o primeiro carro que rodou com esse motor a álcool, né, que hoje quando a gente passa no posto de gasolina não vem escrito álcool, há um tempo atrás ainda vinha. O nome correto é etanol. E isso daí é a foto, então, esse aí é o engenheiro Ernesto Stamp, que foi o inventor do carro a álcool. Hoje em dia, os carros eles já têm saído de fábrica com a tecnologia flex. Isso significa que ele vai rodar tanto com combustível etanol, o álcool, quanto com combustível gasolina. Qual é a grande vantagem disso? Tem uma crise de petróleo, não tem gasolina, o carro já está pronto para receber o etanol. Teve uma safra ruim de cana, não tem uma produção boa de etanol, o carro dele também já está pronto para rodar com a gasolina. Antigamente, nessa década de 80, quando foram surgir os primeiros carros a álcool, você tinha duas opções: ou o carro saía de fábrica pronto para rodar apenas com gasolina, ou ele saía para rodar apenas com álcool, tá? Então a tecnologia mais recente que existe com relação aos motores dos carros é o motor flex. Outra coisa que é interessante comentar é que aqui no Brasil nós produzimos o etanol com a cana de açúcar. Nos Estados Unidos se produz etanol utilizando milho e também beterraba, que o rendimento dessas culturas é muito menor do que aí o nosso etanol que é produzido com a cana-de-açúcar. Na atualidade, a preocupação com os impactos ambientais causados pela emissão de gases poluentes marcou uma fase inédita na história dos combustíveis. Destacam-se os estudos e a construção das usinas hidrelétricas, as placas de captação de energia solar e a energia eólica, que são fontes limpas de energia. Apesar de seu alto custo de produção, esses recursos alternativos respondem à emergência de problemas muito mais urgentes. Também deixando claro que não existe nenhuma energia limpa. O que a gente vai ter é uma relação de prejuízo e benefício que vai pender muito mais para o benefício, nesse caso, do que para os prejuízos ambientais. Porém, esses detalhes a gente vai tratar quando for ver na aula dos combustíveis renováveis e não renováveis. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as máquinas térmicas, né? As máquinas, elas são dispositivos capazes de converter energia térmica em energia mecânica. O que é energia térmica? É calor. Então ela vai transformar calor em movimento, sendo utilizadas principalmente como meios de transporte e nas indústrias. Podemos citar como exemplo os veículos automotores, a máquina a vapor e a turbina a vapor. É impossível imaginar nossa vida sem esses dispositivos, que a cada dia estão mais aprimorados. Aí nós temos então o primeiro dispositivo, foi a máquina de Heron, que foi construída no século I depois de Cristo. Então esse desenho, olha, é uma máquina bastante simples, tá? A gente tem aí uma chama aquecendo uma água que vai produzir o vapor, que vai produzir o movimento dessas hélices que estão aí em cima. Só que esse modelo não tinha nenhuma aplicação prática. Apenas em 1698, gente, no século 17. Então, olha, ela foi imaginada, ela foi inventada no século I e ficou 16 séculos, né? Até chegar no século 17, para que o Thomas Savery criasse a primeira máquina térmica que tivesse alguma utilidade prática, que era utilizada para retirar águas das minas. Aqui então, olha, nós temos aí a imagem do capitão Thomas Savery e também da máquina que foi chamada de máquina de Savery, que foi uma bomba a vapor. Ela tinha a potência de 1 cavalo, era uma máquina bem simples, utilizada para drenar água das minas de carvão na Inglaterra. Século XVIII, James Watt criou em 1763 uma máquina que possuía maior eficiência do que as que eram até então conhecidas.
Assim, as máquinas térmicas passaram a ser utilizadas na indústria em larga escala, o que foi de enorme contribuição para a Revolução Industrial. Quero deixar destacado que James Watt, na verdade, ele aprimorou uma máquina que já existia, tá? Que é essa máquina aí, olha, a máquina de Newcomen, era a mais avançada da época, mas Watt observou que a perda de grandes quantidades de calor era um defeito grave. Watt, então, idealizou o condensador, dispositivo que seria mantido separado do cilindro, mas conectado a ele. Para manter a temperatura do condensador baixa, Watt tentou conseguir o máximo de vácuo. Então, ele pegou uma máquina que já existia e deu uma aprimorada e tornou ela, então, eficiente. 1804 foi quando as máquinas a vapor passaram a ser utilizadas para locomoção. A locomotiva a vapor, construída por Richard Trevithick, era capaz de transportar 450 pessoas a uma velocidade de 24 km por hora. Velocidade bem menor que a que estamos acostumados atualmente, só que a gente precisa se transportar lá para aquela época, onde o transporte era feito a cavalo. Então não dá para comparar a velocidade do cavalo com essa velocidade da locomotiva de 24 km por hora e também a quantidade de pessoas ou de materiais que ela era capaz aí de estar transportando. Depois da locomotiva vieram os carros. O primeiro foi produzido em 1885 pelo engenheiro alemão Karl Benz e possuía motor a gasolina. O motor a gasolina, o motor a etanol, o motor a óleo diesel, o motor a querosene são todos motores que são máquinas térmicas. Por quê? Porque eles utilizam o calor e transformam em energia mecânica, que é a energia do movimento. Aí nós temos uma locomotiva, né, que na verdade é um trem. Nesse primeiro módulo aí na frente, nós temos aí a imagem da caldeira, onde é queimado o combustível, que pode ser carvão, pode ser até mesmo lenha, né, que vai aquecer uma água e vai produzir então vapor, que vai fazer com que essa máquina se movimente. E atrás aí nós temos 3 vagões, provavelmente são vagões de passageiros. E esse daí é o protótipo da máquina antiga, né, bem rudimentar. Olha o tamanho da chaminé, só está transportando ali um vagão, mas é a primeira locomotiva movida a vapor. Na atualidade, quais seriam as máquinas térmicas? Aí nós temos as geladeiras, os freezers, o ferro de passar roupa, a chapinha, o chuveiro, o ar-condicionado, os aquecedores. Então, tudo que vai utilizar calor para produzir uma atividade, então ele vai ser considerado uma máquina térmica. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou disponível lá na plataforma Cubos, toda segunda-feira das 7 às 9h30 e de terça-feira até sexta-feira o meu horário na plataforma Cubos é das 7 da manhã até meio-dia. Se você quiser tirar dúvida fora desse horário, não tem problema, deixa a sua pergunta que no horário que eu entro na plataforma eu vou responder para você. Principalmente, gente, acessem as atividades do formulário Google. Essas atividades, elas precisam ser realizadas dentro da semana da aula, porque quando vocês respondem, automaticamente eu vou receber um relatório, então eu consigo ter o controle de quais são os alunos que estão conseguindo realizar a atividade, tá certo? Não deixem a matéria acumular. Respeitem os prazos, as atividades elas são semanais. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau.